Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinhos? A gente espera que sim. Tá chegando agora? Não conhece o canal? Seja bem-vindo. Esse é o canal de Monge a Mago porque fui monge, hoje eu sou mago, meu nome é Wellington. Você é muito mais que bem-vindo a esse canal. Caso curta o conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho de notificação para sempre ficar por dentro do conteúdo novo do canal. Aqui nós temos vídeos segunda, quarta, sexta, quase que variavelmente, né? Não sei quando acontece alguma coisa, alguma desgraça, que aí o mago não pode gravar. Mas, semanalmente, estamos aqui, batendo cartão nesse mundo ocultista do YouTube. E você que já é inscrito, já fez o dever de casa, tacou o dedo no like, comentou alguma coisa que pode ajudar o vídeo a engajar, compartilha nas redes sociais, ainda não? Então faz isso. Faz isso. Sim, é seu dever. Dever de inscrito do canal é compartilhar o conteúdo. É se inscrever, é ativar o sininho de notificação. Se você ainda não fez nada disso, faz que é o dever. Porque o Mago faz conteúdo de grátis pra vocês aqui, tá? Então o mínimo que vocês podem fazer pra ajudar é dando um like, é comentando, é mandando vídeo pro amigo, pra amiga, nas redes sociais, onde for, porque isso ajuda o Mago a crescer e o canal a continuar prosperando pro Mago trazer conteúdo, que senão não tem sentido, tá bom? E é isso. Então, gente, hoje eu vou trazer causos de scrying, né? Alguns causos aí referente a quando o scrying ajuda a trazer contato com entidades, mas não por trazer contatos, né? Porque algumas vezes eu fico meio assim, né? Tipo, a pessoa pergunta, né? A pergunta mais clássica do scrying que eu recebo, né? Quais são as minhas entidades? Ou quais são as entidades que caminham perto de mim? Ou então alguém já é mais, alguns são mais específicos. Qual é o meu Exu e Pombogira? Qual é o meu não sei o quê? E aí eu sempre falo, eu não sou búzios. Você quer saber de orixá, vai para um terreiro, vai jogar um búzios com o pai de santo. Quer saber de Exu, vai numa quimbanda para confirmar no oráculo de Exu lá. Mas eu falo o que aparece para mim. E talvez o que aparece para mim seja diferente do que aparece lá. Então você confia no que aparecer lá, tá? Já tô deixando isso bem claro. Mas o que o Mago quer trazer aqui é causa onde o Mago falou de qual era a divindade, a entidade, a pessoa começou a cultuar aquilo, e aquilo foi mudando a vida da pessoa, e é interessante ver isso, né? E eu lembro que o primeiro caso desses foi justamente com Hecate, né? Onde eu atendi uma moça, faz um tempo já isso, e no scrying dela, ela fez essa clássica pergunta, disse se tinha alguma deidade próxima da energia dela, alguma coisa assim. E aí eu vi que essa moça ela ia por vários caminhos na encruzilhada, né? E ela ficava meio perdida sem saber pra onde ir. E aí vinha a Hecate, Senhora das Encruzilhadas, e pegava ela pela mão e guiava para os caminhos diversos, né? E em cada caminho ela aprendia alguma coisa e por aí vai. E aí eu falei a visão pra ela, né? O que eu tinha visto ali na bola de cristal. E ela ficou toda arrepiada, falou que ela sempre teve uma coisa com Hecate, mas não sabia bem como era, como não era. E que aquilo confirmou pra ela, né? E aí ela começou então a estabelecer um culto com Hecate. Passado alguns meses, ela voltou pra mim e falou que a vida espiritual dela encontrou um rumo, um norte, um sentido, que aquilo ali tinha mudado a vida dela de uma forma radical, assim, de como ela se relacionava com a espiritualidade dela, de como ela se relacionava com as confusões e dúvidas interiores dela. Então ela começou a fazer um culto a Hecate ali, e aquilo foi transformando, fazendo ela progredir aos poucos. Olha que interessante, né? Então, eu nunca esqueço esses causos assim que mudam a vida das pessoas com uma leitura, porque de fato é o sentido, né? Não adianta nada a pessoa vir... E eu fico bravo às vezes eu quero até me recusar a ler, mas eu não me recuso porque é uma pergunta comum, né? Então eu não me recuso, mas a vontade que dá às vezes é me recusar. Porque não adianta nada você saber qual é a entidade que está perto de você, qual é a divindade, se você não for cultuar ou ter um contato com ela, né? Porque deidades ou entidades próximas à nossa energia geralmente estão atreladas ou à vida passada, que nós já tivemos contato de alguma forma com a cultura daquela entidade, ou estão atreladas a nós por uma questão energética, por uma questão kármica, por diversas questões. Mas tem um porquê daquela entidade estar ali perto. E estar perto não significa estar atuando na sua vida. Significa apenas uma sincronicidade de energia, né? Isso é importante saber. Aí eu falo pra pessoa, porque qual é a minha entidade, qual é a minha divindade, eu não sei o quê. E aí eu respondo e a pessoa não faz nada com aquela informação. É melhor não perguntar. Já fica o aviso pra você que quer fazer scrying comigo.
Quer fazer scrying, quer saber de entidade, de divindade, mas aquilo não vai mudar nada na sua vida? Então não faça. Mude essa pergunta que vai ser mais proveitoso para você, né? E aí esse caso foi interessante porque essa moça ela se sentia muito perdida na espiritualidade dela e Hecate ajudou ela a se encaminhar, né, no scrying. Outro caso interessante que eu tive disso, que eu recebi o feedback recentemente, inclusive, foi um caso com Apolo. Eu tinha um consulente, né, que ele chegou até mim e falou que ele tinha uma coisa com Apolo, mas ele não sabia o que, como, o porquê, e que se eu pudesse consultar se tinha alguma coisa no scrying ou não, né, porque ele realmente tinha dúvida. E aí eu fui no scrying, né, fui lá, e eu lembro, claro, eu não vou lembrar de todos os detalhes, porque eu esqueço as coisas, né, mas eu lembro que quando eu cheguei na visão do scrying, eu me vi diante de um templo muito bonito no céu, aquelas colunas romanas, rodeado de nuvem. E ali, completamente nu, estava o deus Apolo, né, tocando a lira dele, majestoso, belíssimo, e um grande sol, né, resplandecendo atrás dele ali. E ele me olhou, e aí eu falei pra ele que eu tava ali em nome de outra pessoa, e Apolo, todo orgulhosão, né, não saiu do salto, falou, por que ele não falou comigo ele mesmo? E aí eu, então, ele não sabe, né? Não sabe. E aí Apolo, todo orgulhosão, não queria muito papo comigo, não. Aí eu voltei, saí da visão, tentei chamar por ele de novo, fiz umas oferendinhas ali básicas, e aí consegui falar com Apolo. Apolo me passou o que ele queria do rapaz, o rapaz queria começar a fazer um culto com ele, não sabia como. Apolo falou o que era pra fazer, o que não era pra fazer, quanto tempo tinha que fazer cada coisa, e o que ia acontecer com o moço. Falou tudo, assim. E aí, eu falei, tá, vou falar, se não acontecer nada, a culpa não é minha. E aí falei pro moço, né, cheguei pro moço, falei tudo o que tinha acontecido. E aí ele falou, tá, vou fazer, vou me empenhar. Eu falei, se empenhe que você vai ver que o negócio vai andar. Pouco tempo atrás, faz o quê? Acho que faz uma semana que esse moço me mandou um feedback, né? Falando que a vida dele mudou. Depois que ele começou a cultuar Apolo, a vida financeira andou, sobre Apolo, né? O sol, o grande beneficiente da prosperidade. Então, a vida financeira dele começou a andar de um jeito que não parava mais, estava decolando. Ele começou a ter uma intimidade com Apolo, o amor próprio dele aumentou. Várias coisas foram evoluindo, o senso de justiça dele, e ele começou a perceber essa energia atuando no dia a dia dele, né? Sobretudo na área da prosperidade, vida financeira. E foi interessante porque foi uma atuação muito direta. O menino fez o que tinha que fazer, Apolo falou o que era pra ele fazer, ele fez certinho, e foi exigente, viu? Eu não esqueço que Apolo pediu pro menino saudar ele 3 vezes ao dia. É tipo um culto religioso, um culto de devoção mesmo que foi pedido ali. E o menino fez, tá fazendo, né? Pelo menos ele disse pra mim que tá fazendo. Construiu o altar, 3 vezes ao dia faz a devoção que Apolo pediu, faz a saudação, faz o contato. E é aquilo, quando você se coloca mesmo em favor de uma divindade, uma deidade, ela também se coloca a favor da sua vida, né? E esse comércio, esse sacrum comércio, né? Esse comércio de troca que existe é muito bonito de ver. Então esse caso com Apolo também foi um caso bem interessante, que eu tive feedback recentemente e que foi muito forte, muito imponente a ação de Apolo sobre a vida do rapaz aí, né? E agora ele tá começando com Hermes também, né? Porque Hermes se apresentou e tal. Então ele também tá começando com Hermes, mas ainda não me trouxe um feedback de Hermes. Porque ele ainda tá começando, né, a criar uma devoção aí a essa deidade. E é interessante ver como essas revelações que se obtém no scrying de fato podem mudar a nossa vida, fazer ela melhorar, né? E aí eu tive um caso, também não é tão antigo, né? Não foi tão antigo, aonde aquela série, sabe, o Cavaleiro da Lua? Então, tem o Cavaleiro da Lua, e eu não tinha visto, na época eu não tinha visto a série, não estava acompanhando. Eu fui acompanhar depois, que o rapaz me falou, inclusive. E aí o rapaz perguntou pra mim se ele tinha algum contato com algum deus egípcio, alguma coisa assim, que ele se sentia muito atraído por essa cultura. E aí eu fui lá e fui consultar.
Aí, olha o que me aparece no Scrying. Primeiro, é muito comum aparecer deidades que eu não conheço, e aí eu simplesmente não conheço. E aí apareceu uma deidade que tinha um corpo verde, uma coisa esquisita, e parecia um ET, assim. Parecia muito um ET. Eu falei, pronto, tô vendo ET aqui. Só que ele tinha traços de deuses egípcios quando ele apareceu, né? E aí eu falei pro moço, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Apareceu esse e apareceu também Anubis. E aí o menino ficou impactado, né? Porque Anubis, ele já tinha uma coisa ali com Anubis que não sabia bem como. Só foi confirmado, né? Na hora da leitura, na visão que eu tive. E essa outra deidade, ele estava se aproximando antes, né? De conhecer a série e tal, mas sobretudo pela série. E aquilo tinha sido um boom na cabeça dele, né? Porque eu também não sabia de nada, não conhecia. E aí depois eu falei, caramba, né? Que interessante. Aí também ele tá numa caminhada com essas deidades que tá fazendo a diferença na vida dele, pelo que ele me fala, né? Então, assim, eu quis trazer pra vocês esses causos porque muitas pessoas chegam no Scrying e querem saber a entidade, mas aí eu fico me perguntando, pra que essas pessoas querem saber, né? E aí quando a pessoa faz um culto, cria uma devoção, vai atrás da intimidade com as entidades, a vida da pessoa muda, né? Alguma coisa ali muda. E é bonito de ver isso, é um processo bonito de se acompanhar, né? Quando a vida da pessoa muda, quando as coisas começam a fluir, quando a coisa dá sentido, sabe, pra tudo. E já aconteceu com várias outras deidades também, com Bastet, com Sekhmet, com Tiamat, com... esse de Tiamat é engraçado também, né? Porque eu nem sabia que tinha um panteão de dragão. Aí uma pessoa chegou pra mim na leitura e falou, eu queria saber da idade e tal, não sei o que, qual é a entidade. E eu não fazia ideia que o cara mexia com esse tipo de coisa, né, de magia de dragão e por aí vai. E na leitura apareceu um dragão assim, gigante, lindo, maravilhoso, que se apresentou como sendo Tiamat, a mãe de todos os dragões. E aí eu já imaginei uma coisa meio Game of Thrones na minha cabeça, né? Porque eu falei, gente, nunca ouvi falar na minha vida disso. Mas vou falar pra pessoa, né? E aí cheguei pro cara e falei. E aí ele ficou todo arrepiado e falou pra mim, nossa, como você sabe disso? Eu falei, então, eu simplesmente apareceu aqui, né? Não sei também, porque eu não conheço. Aí ele, nossa, isso é mais impressionante ainda, porque você não conhece, eu conheço, eu tô começando a estudar esse mundo, né? Essa magia draconiana aí, e me encanta. E aí ele falou que ele que me disse que Tiamat era de fato a deusa que rege todo o panteão, a mãe dos dragões, que é ela que dá acesso, e por aí vai falando. Aí eu fui entendendo, eu falei, caramba, como as coisas são, né? E eu tenho vários, né? Dá pra fazer uma lista de causas aqui só de divindades, mas tô trazendo esses porque, primeiro que me impactaram muito, quando eu não sei qual é a divindade, eu fico muito impactado assim. E sobretudo quando a pessoa traz um feedback meses depois, ou até mesmo anos depois de que foi feita a leitura, e como aquilo ajudou ela a evoluir, a vida dela a mudar, a coisa ir pra frente, sabe? Porque a intenção é essa. Não adianta nada você vir pro Scrying e querer saber quais são suas entidades por curiosidade, né? E pior, sabe que tem casos onde a pessoa não gosta da entidade? Ou não tem acesso ao contato nenhum? É a grande maioria, né? Aliás. Eu fui ler Scrying pra um rapaz esses dias e é bizarro, né? E aí ele não falou pra mim, né, sobre qual era a religião dele, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer. E eu fui ler lá pra ele, né? E apareceu Shiva. E Shiva eu já conhecia, mais ou menos assim, por causa do hinduísmo e tal. E aí tinha aquele monte de mão, aquela estátua bonita de Shiva, só que a estátua tava viva, se mexia, né, na minha visão, no Scrying ali. E aí Shiva é uma deidade de destruição, que destrói coisas para recriá-las e por aí vai. Toda uma questão intensa, né, da ação dessa deidade. E ela se apresentou desse jeito, como o grande destruidor, como aquele que destrói mundos para reconstruí-los, como um grande avatar do universo no serviço da desordem que gera ordem e por aí foi. E se apresentou para mim assim, e assim eu apresentei para ele. Aí ele falou pra mim, olha, essa eu acho que não tem muito a ver não. Aí eu, por quê? Aí ele, porque eu nunca fui devoto de Shiva, eu sou evangélico. Aí eu,
fudeu, né? Aí, não, conte mais. Aí, então, mas na verdade, eu gosto muito de magia, dos anjos, da cultura judaica, e meu amor sempre foi pelo Deus Jeová, pelo Deus Javé, o Deus... ele usou essa palavra, ele usou o Deus bélico, né? Acho que foi isso que ele falou, o Deus bélico do povo hebraico, né? Quando ele falou Deus bélico, eu lembrei que Shiva se apresenta como uma deidade de destruição. E aí eu dei um estalo assim na mente, eu falei, então, tenho notícias. Provavelmente por uma questão kármica em vidas passadas, você deve ter sido algum devoto de Shiva, ou algum hinduísta, alguma coisa assim, e aí você herdou, por isso que Shiva aparece aqui, mais como um caractere de uma deidade bélica, assim como a deidade que você cultua sendo evangélico e por aí vai, né? Eu sei que é contraditório um evangélico me buscar, mas acredite, evangélicos e padres me buscam a rodo, né? Pra querer coisas de magia. E eu sempre zoo com eles, óbvio que eu não vou perder essa oportunidade. E é isso, então eu queria ilustrar esses causos de hoje mais rapidamente, trazer vários assim, para vocês entenderem o porquê que a gente traz, quando vocês perguntam, o porquê que eu aceito responder sobre divindade que está perto, entidade que está perto, porque primeiro, você tem que estar aberto. Nem sempre vai ser a divindade ou a entidade que você está pensando. Aliás, muito comum não ser aquilo que você espera, né? É muito comum não ser aquilo que você espera. Mas quando você começa a criar um culto e entender o porquê que aquilo está aparecendo, faz todo sentido. Isso dá um estalo assim na sua cabeça que você começa a entender o porquê das coisas, sabe? Serem como são na sua vida. Então... quando você vier fazer uma leitura de Scrying comigo, se você vier, se você for perguntar sobre divindade, sobre entidade, pergunte na certeza de que a resposta que eu te der vai te levar a um culto, a uma espécie de contato àquele ser. Senão não adianta nada, né? Se for para saber por mera curiosidade, não saiba, porque não vai mudar nada em sua vida. E o meu intuito com uma leitura oracular, com o meu ofício mágico, é que sua vida melhore. É que sua vida mude. Nada é falado por acaso, nada é dito por acaso, nada é feito por acaso. Se vocês não sabem, eu faço todo um preparo para ler o Scrying. É por isso que ele não pode ser uma leitura online. Por isso que não dá para fazer chamada de vídeo de Scrying, por exemplo, como eu já vi gente fazendo na internet por aí. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque você precisa estar em estado alterado de consciência. Para você estar em estado alterado de consciência, você precisa de uma concentração ali. E para você perder esse estado é muito rápido. Então não dá pra você... a pessoa tá falando no seu ouvido e você tá com a consciência alterada vendo as coisas ali no Scrying. Não dá. Você precisa estar de foco, né? Para que as coisas aconteçam como deve acontecer. Scrying é um ritual que se faz na bola de cristal ali. Não é apenas uma leitura como pegar um tarô, embaralhar e ler. Não dá pra ser assim. Exige uma projeção de consciência, que exige um preparo. Não dá pra fazer live de bola de cristal, de espelho negro. Não dá. E quem faz, cuidado. Recomendo, cuidado. Cautela. Entendedores entenderão de que eu tô falando, mas cautela. Muita cautela com esse tipo de gente. Tá? O Scrying, ele exige muito preparo do magista, do leitor ali, do oraculista. Então é por isso que é sempre um ritual muito, muito intenso, né? E eu me projeto, eu vivo aquilo. Quando eu trago pra pessoa, né, geralmente são informações bem intensas, bem interessantes. E geralmente, Mago, como que funciona? É mais entidade, é mais divindade que aparece? Como que é? O que não costuma aparecer, que é muito raro, acho que eu tive 2 ou 3 pessoas só que passaram por mim, das várias que eu atendo por dia, que Daimon ou anjo apareceu. É muito raro, muito. Por quê? Porque eles são seres que não têm contato nenhum com a nossa humanidade, assim. Então, eles só vêm mesmo quando a gente chama por meio de uma operação grimorial, né? E aí, geralmente, quando esses seres aparecem para alguém, numa leitura de quero saber qual entidade ou divindade próxima, é porque existe uma questão kármica ligado à pessoa de vidas passadas por isso. Mas é muito, muito raro acontecer, assim, de Daimon ou anjo aparecer. Geralmente o que aparece são divindades, orixás, entidades e coisas do tipo, né?
Muito, muito comum. Agora, anjo, daimon... E quando aparecem uns mestre ascenso da vida que eu não sei nada? É complicado. Vocês acham que é fácil? Mas não é fácil, não. Mas o bonito de tudo é justamente isso. É eu não saber, eu não ter acesso àquela informação e a pessoa do nada vira. Como você sabe disso? Né? Esses dias eu tava lendo, inclusive para esse mesmo evangélico, que eu tava fazendo a leitura de Scrying dele. Eu sei que foge um pouco do tema do vídeo de hoje, mas eu tava lendo o Scrying dele e é tão bizarro que ele perguntou pra eu ver da saúde dele e eu soube dizer, sem saber, claro, né, apenas na gnose ali, até a vitamina que faltava no corpo do cara. Eu falei, te falta vitamina B e vitamina D. Como que eu sabia disso? Não faço ideia, só me projetei e aconteceu. E aí o cara confirmou pra mim, o cara falou, olha, eu não tomo essas duas vitaminas porque me faz mal, mas eu tenho falta delas, eu preciso tomar elas. É bizarro, assim, o nível de acesso que dá pra ter a outra pessoa ali por meio do Scrying, né? É claro que o objetivo não é esse, mas quando acontece esse tipo de coisa a gente fica, uau, né? Sempre me surpreende muito, eu nunca me acostumo com esse tipo de coisa, né? E é isso, gente. Então eu queria trazer esses causos com divindades hoje pra vocês verem como o Scrying muda vidas, né? Como uma leitura dessa pode mudar o rumo da vida de alguém. O cara de Apolo, por exemplo, ele estava com a vida financeira dele travada, não ia para lugar nenhum. Ele começou a cultuar Apolo da forma exigente que Apolo pediu, ele fez tudo à risca. E a vida do homem destravou. Tô falando que com você vai ser assim? Não. Mas o que eu posso garantir por todas as experiências que eu tenho de Scrying com divindades e entidades é que a sua vida vai ter um sentido novo a partir do momento que você estabelece um contato com aquele ser. Isso eu garanto. Não tô falando que sua vida financeira vai melhorar, não faço promessa porque eu não sou pastor, né? Mas que a sua vida vai ter um sentido novo a partir daquele contato, isso eu tenho certeza que sim. E aí é por isso que eu falo, se você pretende fazer uma leitura de Scrying comigo e quer saber de divindade, de entidade, só queira saber disso se isso for fazer diferença na sua vida. Senão, não queira. De nada vai valer você perder o seu e o meu tempo só por curiosidade. Aí sai um deus maia, asteca, com um nome bizarro lá, eu tenho que te falar. E aí você que lute para cultuar essa deidade, né? Então é isso, gente. Eu queria trazer esses causos para ilustrar para vocês, né? Muita gente tava me pedindo, ai, Mago, eu tô com saudade de causos de Scrying, tô com saudade de causos de Scrying. Então, tá aí, causos de Scrying de hoje, alguns relatos de retorno que eu tive ao falar entidades e deidades que estavam próximo das pessoas. Elas começaram um culto àquilo ali e a vida delas se transformou, assim, né? Vida financeira, vida espiritual, vida amorosa foi evoluindo, né? Teve uma mina de Afrodite também, viu? Teve uma mocinha que eu fui ler pra ela e eu vi a energia dela muito acolhedora, muito amorosa, muito maternal. E aí ela falou pra mim, Mago, estou tentando engravidar há não sei quanto tempo e eu quero saber se eu vou conseguir. Ela nem perguntou de divindade. A pergunta dela foi sobre questão de gravidez e tal. E aí eu vi no Scrying Afrodite aparecendo, né, saindo da concha belíssima ali. E a Afrodite acolhia ela nos braços, pegava ela nos braços e beijava o ventre dela. E quando a Afrodite beijava o ventre dela, a Afrodite sumia pra dentro do ventre dela. E o ventre dela brilhava, a Afrodite saía, dava uma risada e sumia. E aí o ventre dela abençoado, eu vi ela grávida. Então, o que aconteceu? Eu pedi pra Afrodite não, eu falei pra ela, olha, Afrodite tá trazendo bênção de gravidez pra você, mas ela quer que você faça alguma coisinha pra ela. E a Afrodite não tinha me dito o que era. E aí, né, por curiosidade minha e por caridade, eu perguntei pra Afrodite depois o que seria feito. A Afrodite me deu um ritual todo pra ela fazer por ela mesma, ela fez, né, todo o ritual que foi pedido pra limpeza do ventre dela, do útero também, que tinha alguma coisa de energia contaminando. Ela fez todo o ritual, fez o chá, fez o banho, fez tudo que a Afrodite pediu pra fazer ali e, acredite se quiser, a menina engravidou. Sim, tá grávida inclusive ainda. E é isso, gente. Então, Scrying muda vidas, divindades se apresentam pra mudar vidas. Esse é o objetivo.
nunca é pra satisfazer sua curiosidade e o seu ego, tá bom? Demais, fiquem bem, abominem o biruliro, precisar de algum serviço oracular, chama e falou!